será que eu fiquei? Louvado seja Deus. Vamos ler? Êxodo, eu estou lá no 18, irmãos. 17. Diz assim o texto: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Amém? Vamos ler, curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, por essa porção bíblica lida, Senhor. Te glorificamos pelas verdades aqui inseridas. E te pedimos a iluminação do Espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que possamos compreender essas verdades, Senhor, e assim firmarmos-nos delas, Senhor. Que elas possam, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser um lenitivo para a nossa alma. Que elas possam servir, Senhor, meu Deus e meu Pai, de esteio, Senhor, meu Deus e meu Pai, de nossas casas. E que possamos nos edificar sobre esse fundamento, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja o nosso desejo. Senhor, que o coração do Teu servo, da Tua serva, esteja como terreno fértil, Senhor. E que a graça que superabundou sobre as nossas vidas nos seja propícia mais uma vez, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa ministração. Eu que te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas eu dizia que o Pai tem a incumbência de interceder. E o tema da palavra hoje está falando justamente sobre isso. Nós que somos pais, nós que temos a direção da casa, somos a cabeça do lar, nós temos essa obrigação de manter a nossa casa, manter a nossa família nos nossos joelhos, intercedendo, buscando ao Senhor, buscando as diretrizes da palavra para a edificação do nosso lar, para que possamos lograr êxito nessa estrada e um dia estarmos lá na glória com o Senhor, não somente nós, mas a casa inteira. Amém, irmãos? Esse é um desejo do nosso coração e nós batalhamos por isso. O texto que nós lemos vai falar sobre a importância da oração, a importância dessa intercessão, de mantermos a nossa vida debaixo da vontade do Senhor. E é vontade do Senhor que nós oremos em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Amém, irmãos? A obrigação do crente é orar. Crente que não ora, parece que está fora da caixinha. Então, algumas coisas não são inerentes, irmãos, estão coladas na nossa natureza. A oração, jejum e a leitura sistemática da palavra, para que possamos nos firmar nela. E é sobre isso que o texto fala. O povo, observa que aqui nós estamos falando sobre o ataque de Amaleque a Israel. Observa que esse povo tinha passado 430 anos preso, cativo, escravo no Egito. Deus, por mão forte, pelas maravilhas que operou pela vida de Moisés, Deus tira aquele povo do Egito. Eles saem pelo deserto, atravessam o Mar Vermelho, chegam do outro lado, no deserto de Sim. Deus, operando suas maravilhas, envia
o maná do céu, uma coluna de nuvem que ia com eles e dava a direção a eles, né? Aonde a nuvem se detesse, parasse, descesse, ali era lugar de montar o acampamento e parar por ali. Quando aquela nuvem se levantava, era hora de seguir. O povo levantava acampamento e seguia em direção à orientação do Senhor. O povo se guiava pela orientação do Senhor, né? Já no começo da ministração, nós já estamos aprendendo. Amém, irmãos? Que o povo precisa se guiar de acordo com a orientação do Senhor. E aquele povo agora chega, depois de cruzar o mar, chega em Refidim. E ali em Refidim, acontece, se você lê o capítulo 17 e tudo, você que gosta de ler Bíblia, na primeira parte do versículo 1 até o 7, vai falar sobre os israelitas murmurando, porque lá não tinha água. E eles falam, Moisés, você nos tirou de lá do Egito, para vir para cá e nos matar de sede nesse lugar. E aí Moisés vai consultar a Deus, aquele povo tudo oriçado, querendo apedrejar Moisés, e Deus fala, o que eu vou fazer, Senhor? Esse povo daqui a pouco vai me apedrejar. Deus falou, calma, Moisés, passa adiante do povo, o líder é você, vai adiante do povo, pega o bordão que está na tua mão, sobe no monte e toca, né, fere a pedra e vai sair água, e o povo vai beber. E eles beberam água ali, se saciaram, e foi uma maravilha que Deus operou. Do versículo 1 ao versículo 7 vai contar essa história. São histórias no mesmo capítulo, que são bem distintas, e talvez esteja no mesmo capítulo porque aconteceu no mesmo lugar. E aí o texto, na sequência, vai dizer que Amaleque vem e ataca Israel. E o texto da palavra do Senhor vai dizer que ele ataca por trás, um ataque surpresa, um ataque maldoso, para pegar aqueles que estavam na retaguarda, ou seja, os feridos, os cansados, as mulheres, as crianças. E olha que coisa triste, irmãos. Um ataque sem ninguém esperar, não foi declarada guerra nenhuma, e de repente o inimigo vem e ataca pela retaguarda, pegando justamente aqueles que estavam mais cansados, né? Então, esse povo tinha vivido maravilhas do Senhor no deserto e agora está passando por essa intempérie. Mas quem é esse povo? Quem são esses amalequitas, né? Amaleque era neto de Esaú, o irmão mais velho de Jacó. Então, esse povo vivia na região do Sinai, na parte sul da península do Sinai, e eles eram um povo seminômade. Eles não tinham o paradeiro certo. Eles viviam pelo deserto, atacando as caravanas que passavam por ali, a fim de roubar-lhes os despojos, né? E talvez eles tenham ouvido que Deus estava operando maravilha no meio dos israelitas. Havia água ali, num lugar onde não havia água. E se interessaram por atacar esse povo. E, com efeito, fizeram assim. A tecnologia quer me atrapalhar. Com efeito, fizeram assim. Foram lá, buscaram atacar o povo de Israel e mataram um monte de gente, irmãos. Moisés viu isso, não ficou parado. Chamou Josué, Josué, vai lá, escolhe homens e sai à batalha contra Amaleque. E aí Josué, o que ele faz, irmãos? Vai lá e escolhe alguns varões para pelejar contra Amaleque. E Moisés diz para ele, eu vou para o monte, eu vou subir para o cume do monte com a vara de Deus na mão, e você vai para a peleja. Eu fico pensando, se fosse comigo, eu ia falar, que conversa é essa, pastor? Você está mandando eu ir para a batalha, para a guerra, para tomar tiro, e você vai para o monte? Mas o que Josué faz? Obedece imediatamente à direção do Senhor por meio de Moisés, e vai escolher os homens para pelejar. E em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17, Deus está dizendo ali, está mostrando ao povo, relembrando ao povo, lá na frente, aquilo que aconteceu ali. E ali ele descreve bem o que Amaleque fez. Deuteronômio, capítulo 25, 17, diz assim, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou
na retaguarda, todos os fracos que iam após ti. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Então, lá em Deuteronômio, Deus está mostrando aquilo que ele fez ali, deixou mais claro que a intenção deles era pegar justamente aqueles que estavam desvalidos, aqueles que estavam mais fracos, aqueles que estavam com menos força. Josué vai, reúne aquele povo, Moisés sobe para o monte, depois do direcionamento de Moisés, ele vai à peleja. E chegando lá, começa a pelejar com os amalequitas. E Moisés sobe ao monte, com ele Arão e Hur. E começa a peleja. Que monte é esse, irmãos? O texto não deixa muito claro, provavelmente o Monte Horebe, que já eles tinham acabado de sair dali. O fato é que aquele monte era um camarote, né, que dava para ver a batalha toda lá de cima. E Moisés estava ali em cima do monte e clamando ao Senhor e observando o que acontecia na batalha. E a batalha vai se desenrolando e Moisés está lá em cima, e o texto vai dizer que quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, o povo de Amaleque prevalecia. Então, era necessário que Moisés ficasse com as mãos levantadas, só que ele cansava. O texto vai dizer que as mãos de Moisés eram pesadas, né? Olha lá, pelo que disse Moisés a Josué, não, amanhã estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E ele estava com o bordão de Deus. E os irmãos, o que eles fizeram? Foram lá, buscaram uma pedra, colocaram debaixo de Moisés, e Arão e Hur, cada um em um dos seus braços, mantendo os seus braços levantados, para que Israel prevalecesse na batalha. Então, esse aí é o movimento de Moisés. Enquanto Moisés estava orando, embora o texto não diga claramente que Moisés estivesse orando, mas nós entendemos, pela palavra de Deus, que o ato de levantar as mãos dos judeus é clamar ao Senhor, é orar ao Senhor. Tem alguns textos até que falam sobre isso. Até Êxodo mesmo, capítulo 9, 29, Moisés disse assim: e saindo eu da cidade, estenderei as mãos do Senhor, ele falando ao faraó, as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que Deus é o Senhor de toda a terra. Então, Moisés dizendo, eu vou levantar as mãos, quer dizer, vou clamar ao Senhor, e Deus fará cessar essa praga. Lucas capítulo 24, 50, vai dizer na assunção de Jesus Cristo, na ascensão de Jesus Cristo dizendo a eles, e levou eles para fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Então, observe que Davi, muitas vezes, os Salmos vai falar, eleva as minhas mãos, clamando ao Senhor. Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que é o texto para a igreja, diz, quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, nós entendemos que Moisés estava ali orando ao Senhor. Moisés estava ali clamando ao Senhor. Então, enquanto ele estava orando, prevalecia o povo de Israel. Então, aqueles homens auxiliaram Moisés e estiveram segurando as suas mãos. Eu acho interessante que eles arrumaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés, né? E Moisés se firmou naquela pedra e eles seguraram os seus braços. Não tem como não fazer a associação com essa pedra, onde Moisés estava firmado, com a pedra principal da esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus pôs como a principal da esquina, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a pedra que foi rejeitada, mas que o Senhor colocou como a pedra principal da edificação, que é a igreja. Então, Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés quando ele cansava, dando auxílio ao seu líder espiritual. Aprendemos alguma coisa aqui, irmãos? Aprendemos alguma coisa sobre comunhão aqui? Dá um glória a Deus aí, que eu estou com a boca seca.
Dá mais um. Louvado seja Deus. Tem alguns líderes, é bem verdade que tem alguns líderes que gostam de tomar decisão sozinho, resolver as coisas sozinhos, mas nós aprendemos por esse texto que a comunhão é importante, né? Aqueles que estão do lado, seus assessores, nós sabemos que Josué andava ao lado de Moisés, né? Não sei se você sabe, mas esse é o primeiro registro do nome de Josué. Josué ainda não havia aparecido, e Josué nem foi apresentado, porque não precisava. Era um herói já do povo, era conhecido pelo povo. Auxiliar, estava ao lado de Moisés. Arão, que era aquele que falava por ele, então era gente que estava unida, na comunhão com ele. Então nós temos que aprender que essa história da comunhão ela é importante, uns intercedendo uns pelos outros, orando, clamando, ajudando a caminhar, ajudando nas fraquezas. Como diz a palavra do Senhor, essa comunhão é muito importante. A liderança precisa de seu auxílio em oração. E a palavra do Senhor diz que eles estiveram assim até o fim do dia. Versículo 13 vai dizer assim: e assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então, eles estando com os braços, Moisés estando com o braço levantado com o auxílio dos irmãos, a peleja foi desenrolando e Josué teve vitória, desfez todo o exército de Amaleque ao pôr do sol. Deus deu vitória, Deus mandou. E agora observa que Deus, quando mandou escolher homens, irmãos, eu não posso deixar de dizer isso, observa que Israel ele passou 430 anos no Egito. Quando saiu, foi para o deserto, caminhou, não tinha exército. Amém, irmãos? Israel não tinha exército, não tinha armas. E esses homens foram. Porque quando Moisés disse, nós vamos subir ao monte, talvez eles entenderam, puxa vida, essa batalha é de outra ordem. Se Moisés está dizendo que vai clamar ao Senhor, a batalha é espiritual. A questão aqui é espiritual. E nós temos que aprender com a palavra de Deus que a oração é mais forte do que a espada. A oração é mais forte do que a minha destreza, o meu aprendizado nas artes de luta, né? Eles não tinham nenhum aprendizado, não eram experimentados ali, só quem sabia alguma coisa de batalha era Moisés, porque foi criado no Egito. Mas os outros não tinham visto nada disso. Então, a vitória que Deus concedeu ali, concedeu porque Deus estava no meio do povo. Não porque o povo sabia lutar, mas porque a maravilha de Deus foi operada ali, pela intercessão do homem que estava na direção do Senhor. Quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, o céu se abre, as coisas mudam. A maravilha de Deus tem que ser operada. Por quê? Porque Deus é fiel com a sua palavra para a cumprir. Qualquer coisa que pedis em meu nome, Jesus disse, crendo, recebereis. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito, diz a palavra do Senhor. Então é importante clamar. E depois dessa vitória, do versículo 14 até o 16, você vai observar Deus dizendo que vai riscar o nome de Amaleque. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso. Irmãos, primeira história de Deus pedindo para alguém registrar as suas palavras. Amém, irmãos? Hoje nós temos a palavra do Senhor, mas é a primeira vez que ocorre isso. Deus falando, olha, registra isso. Moisés, eu vou destruir Amaleque, vou acabar com eles. Você já fez isso, irmão? Você já ameaçou alguém assim? Escreve o que eu estou te dizendo, hein? Amanhã eu vou quebrar sua cara. Você nunca fez isso? Hã? Quem nunca fez isso? Quem nunca, né? Pode escrever, hein? Amanhã... E é o que Deus não precisava fazer isso, mas Deus falou, registra isso, Moisés. Põe isso à memória, registra para a posteridade, todos precisam saber disso. Eu vou acabar com a raça desse camarada. Os amalequitas, vou extirpar. Não vai haver nem memória do nome deles. E o texto diz assim, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso, para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus.
E Moisés edificou um altar, chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha aí. Deus mandou registrar. E aí Moisés começa a registrar, né? Depois ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois os homens começam, inspirados pelo Senhor, a registrar a palavra do Senhor. E é só por causa disso, irmãos, que nós estamos aqui ministrando essa palavra, lendo esse texto, porque Deus mandou registrar para a posteridade. Então, aí, na sequência, Moisés edifica um altar, e o povo de Israel tinha esse hábito. Todas as vezes que Deus dava uma vitória, eles erguiam um monumento, né? Um altar ao Senhor. E aí adoravam ao Senhor, e disse, Senhor Jeová, o Senhor é a minha bandeira, ou Jeová Nissi, Jeová é a minha bandeira. Mais na frente você vai entender por que Moisés falou essa história de que Jeová é a minha bandeira. Então, 2 fatores são muito importantes para que a gente possa registrar nessa palavra que nós lemos. Eu estou correndo um pouquinho, irmãos, porque eu tenho só até 8h15. Espero que eu não comprometa o entendimento da palavra. Então, escreve isso. Primeiro, 2 fatores a destacar no texto. Primeiro, que a oração é mais eficiente do que a arma. A oração é mais eficiente que a espada. Então, eles venceram a batalha pelo poder de Deus na intercessão de Moisés. Amém, irmãos? Será que alguém duvida disso? Porque quando Moisés parava de interceder, eles perdiam. Se Moisés não tivesse continuado na intercessão, o que teria acontecido com o exército de Israel? Teriam sucumbido ali. Então, observa que a batalha era espiritual. Moisés precisava estar intercedendo. E há um paralelo com a nossa jornada aqui na terra, irmãos. Amém? Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Se não estivermos munidos das armas do Senhor, e as armas do Senhor são poderosas em guerra, nós sucumbiremos na batalha. Olha o que diz Efésios capítulo 6, né? Nós estamos armados com as armas da milícia de Deus, para que possamos suportar no dia mau e contra todas as astutas ciladas do diabo. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé e preparação do Evangelho. Essas são as armas que o Senhor nos muniu para que possamos batalhar nessa jornada. E as nossas armas, elas são poderosas em guerra. O inimigo se levantou para atrapalhar a jornada deles, mas a vitória estava na oração. Então, jamais encontraremos auxílio em Deus se confiarmos somente na nossa destreza, irmãos. Na nossa sabedoria, no nosso braço. E é isso que a palavra de Deus quer dizer quando diz, maldito o homem que confia no homem. É isso, não é confia no outro homem, não. Maldito o homem que confia no homem, quer dizer, maldito o homem que confia em si mesmo, que confia na sua força, na sua destreza, na sua capacidade, na sua sabedoria, ou até na sua justiça. Que a palavra do Senhor vai dizer que Deus chama a justiça do homem de trapo de imundícia. Não serve para nada. Então, e o texto vai falar de uma batalha, não sei se você vai se lembrar, me ocorreu agora, de Daniel capítulo 10. Olha como a nossa vida é uma guerra espiritual. Daniel diz que por 3 semanas não comeu manjar desejável, esteve jejuando ao Senhor para entender as coisas que aconteciam. Ele queria entendimento do alto. Ele estava buscando coisa espiritual. Amém, irmãos? E por 3 semanas ele não comeu nada, nenhum manjar interessante. E aí, no 21º dia, um anjo se apresenta para ele. E ele diz que, por causa da visão, ele caiu com o rosto em terra profundamente adormecido. E aí o anjo tocou nele, colocou ele de joelho, e disse, Daniel, homem muito desejado. Olha, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração em entender essas coisas, eu te fui enviado. Mas o príncipe do reino da Pérsia batalhou comigo por 21 dias. E aí não houve quem se esforçasse comigo a não ser Miguel, um dos primeiros príncipes. E ele veio, e aí eu pude te trazer essa notícia. Por que eu estou te falando essa história? Porque o texto está dizendo que no primeiro dia que
Daniel começou a orar, a resposta já veio. O anjo foi enviado no primeiro dia, mas só chegou no 21º, porque houve uma batalha nas regiões celestes para impedir que a resposta chegasse. Se Daniel tivesse desistido da oração, talvez não tivesse recebido. Mas o que eu aprendo com isso? Que enquanto Daniel estava orando, buscando ao Senhor, jejuando, clamando ao Senhor nas caladas em oração, estava acontecendo uma batalha no céu. E assim é conosco na nossa vida, meu irmão. Minha irmã, quando a gente ora, o céu entra em guerra. O inimigo não quer que você ore. E se você está buscando uma resposta de Deus, saiba que ela vai vir, insista. Não desista da sua oração. Deus já mandou a resposta, ela vai chegar. Olha o que diz John Piper, um teólogo contemporâneo nosso, ainda está vivo, homem de mente brilhante, tem buscado ao Senhor e nos ensinado muito. Ele diz o seguinte: você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma batalha. Você não entenderá para que serve a oração enquanto não entender que a vida é uma batalha. Uma guerra contra o mundo, uma guerra contra a carne e uma guerra contra o diabo. Nós não militamos o tempo inteiro com essas coisas, irmãos? Talvez a carne seja um problema mais difícil, né? Mas olha aí, o inimigo, ele trabalha nessas coisas. E nós estamos nessa guerra o tempo inteiro. E muitas vezes a gente não consegue resolver sozinho. Outra coisa que eu aprendo com o texto, já que eu aprendi que a oração é mais forte que a espada, que nós precisamos de parceiros de oração. Nós não podemos orar sozinhos, irmãos. Nós precisamos da intercessão uns dos outros. Arão e Ur foram um auxílio na dificuldade de Moisés. Se eles não tivessem ali do lado, talvez a batalha tivesse um desfecho diferente. Deus tem poder para enviar anjos ali, para fazer o que Ele quiser. Mas olha, Ele conta com homens. Nós temos que orar uns pelos outros. Diz a palavra do Senhor, precisamos da intervenção de Deus em nossas batalhas, porque a nossa jornada que nós estamos seguindo aqui, e estamos clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, é porque nós estamos nessa jornada para o céu, nós estamos caminhando para a glória. Nós trabalhamos aqui, criamos as nossas famílias, temos o nosso convívio, a nossa vida em sociedade, mas o nosso olho está lá em Jerusalém, na Jerusalém celestial. Nós fazemos tudo aqui, mas a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nessa caminhada rumo a essa cidade que nos está preparada. Jesus disse, eu vou vos preparar lugar. E esse lugar já está preparado. E nós estamos caminhando. E nessa caminhada nós vamos encontrar essas intempéries, essas dificuldades, essas lutas. Algumas coisas vão se opor a nós, irmãos. Algumas lutas vão se propor na nossa jornada, e é necessário que nós estejamos preparados para enfrentá-las, porque a maravilha do Senhor vai ser operada, mas na vida daquele que clama e busca ao Senhor, na vida daquele que tem vida com Deus, que tem comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, andam de joelhos. Orar ainda é a maior ferramenta que nós temos, irmãos, a maior arma. Nós precisamos dessa comunhão que diz Tiago, capítulo 5, 16, 17, 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí ele vai dizer, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Um homem orou, tinha um propósito de Deus, Deus cerrou o céu, não choveu mais. E quando ele orou, Deus mandou chuva sobre a terra. Observa que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós estamos de joelhos, quando nós oramos ao Senhor, a nossa vontade e a nossa mente fica conectada à mente do Senhor. Nós sabemos qual é a vontade do Senhor e ministramos segundo a vontade do Senhor. Foi isso que Elias fez.
Elias ministrou segundo aquilo que estava no coração do Senhor. Por quê? Porque estava em comunhão com o Senhor. Ter comunhão com o Senhor é importante por causa disso. O mundo, as nossas igrejas, elas têm negligenciado as reuniões de oração, irmãos. Não sei se você sabe, na Coreia do Sul, é a igreja que mais cresce no mundo atualmente, irmãos? Ela cresce exponencialmente. Mas aqui, as nossas reuniões de orações, às vezes, tem 20% do quórum da igreja. Quando tem, a gente fica feliz, né? Lá na Coreia do Norte, antes do trabalho, às 5 horas da manhã, a igreja se reúne em oração para sair para o trabalho, com 100% da membresia da igreja. Dá para entender por que a igreja cresce? Dá para entender por que da explosão daquela igreja? Antes de sair para o trabalho, a igreja se reúne para orar e depois vai trabalhar. A oração é mais forte do que a nossa destreza, do que o nosso conhecimento. A rainha Maria Stuart, da Escócia, ela disse, certa feita, que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que de um exército de 10 mil homens. Olha o que ela disse. A rainha Mary Stuart, ela era filha da rainha Mary Guise. Ela era contemporânea de John Knox, se opunha a John Knox, que era um homem que orava, buscava ao Senhor e ministrava a palavra do Senhor. Eles eram católicos, e o mundo estava em reforma, a reforma protestante estava ali, e eles querendo segurar o povo, e essa batalha, John Knox sofria a animosidade dessa rainha, mas ela, uma vez, ela teve que dizer isso. Olha, embora a gente se oponha a ele, a gente queira matar esse camarada, eu tenho mais receio das orações dele do que de um exército de 10 mil homens. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração é tão importante, irmãos, que Jesus não ensinou a gente a pregar, ensinou? Jesus ensinou a gente a pregar? Onde está o texto onde Jesus ensina a pregar? Mas Jesus ensinou a orar. Jesus não chamou você e falou, você vai pregar assim. Você faz uma introdução, um sermãozinho de 3 pontos, faz uma conclusão, aí você aplica, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor e encerra. Jesus não fez isso. Mas ele disse, quando vocês forem orar, vocês orem assim. Vou ensinar vocês a orar. Pai nosso, que está no céu, é nosso, não é Pai seu, é Pai nosso, que está no céu. Santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão não é meu, é nosso. Está entendendo a questão da comunhão? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você está entendendo que o pão não é nosso? Que a coisa agora não é só minha? Quando eu oro, eu não estou orando só por mim, e a minha oração tem que envolver você. Eu tenho que, por meio da oração, tocar o seu coração, tocar a sua vida. A maravilha do Senhor vai ser operada pela intercessão minha ou sua, uns pelos outros. John Flavel, certa feita, ele disse o seguinte: algo que não começa com oração, raramente termina com conforto. Algo que não começa com oração, dificilmente vai terminar com conforto. Mas, para a gente encerrar, Deus cumpriu essa promessa, irmãos? Disse que riscaria o nome de Amaleque, ele cumpriu? Deus cumpriu essa promessa. Ele disse a Saul, já lá na frente, 1 Samuel capítulo 15, para que ele destruísse
os amalequitas todos, não deixasse nada, nem o rebanho, nem nada, matasse tudo. E ele foi lá e destruiu quase tudo, mas ele preservou o rei Agag, o rei deles, e separou o melhor das ovelhas, do gado, e depois deu uma desculpinha esfarrapada, dizendo que era para adorar o Senhor, para sacrificar o Senhor. Ele desobedeceu à voz do Senhor. Essa mensagem, essa ordenança do Senhor, ela se cumpriu lá no livro de Esther, com a família de Amã, que a Bíblia vai dizer que ele era agagita, era dos filhos de Agag, e aí ele tenta matar um homem que era íntegro, sincero diante do Senhor, e acabou morrendo nessa forca, com ele toda a sua família, e aí Deus extirpou o nome dos amalequitas de sobre a face da terra. E aí Deus cumpriu a sua promessa. Porque Deus, uma vez, disse que riscaria o nome deles por causa da covardia que ele fez com o seu povo. Porque ele atacou por trás, na traição, na trairagem, como nós dizemos hoje. Matou homens, mulheres, crianças, doentes, gente que estava já para morrer. O texto da Bíblia vai dizer que, da palavra do Senhor vai dizer que eles estavam tão cansados que eles não conseguiam trocar o pé de lugar, não conseguia tirar o pé do lugar. E mesmo assim, com maldade, eles fizeram isso. Deus cumpriu a promessa e exterminou os amalequitas da face da terra. Amém, irmãos? A oração é mais potente do que a minha destreza, do que a espada, do que todo conhecimento. Nós precisamos dedicar a esse ministério. Precisamos buscar ao Senhor. Você pai, você cabeça da família, tem que viver de joelhos, clamando ao Senhor, buscando. Teve uma época em que tinha até louvores, o povo dizia muito no meio dos crentes, mães de joelho e filhos de pé. Quem já ouviu isso? Enquanto a mãe estivesse orando, o filho estava de pé. Isso é verdade, irmãos. O pai da família precisa buscar isso, ensinar isso na sua mesa, ensinar para os seus filhos, olha, você precisa de contato com o Senhor. É o contato com o Senhor que vai te dar sorte nessa jornada, que você vai crescer, que você vai chegar ao céu. Só logrará êxito e só chegará à glória se tiver comunhão com o Senhor, se andar com o Senhor, se comunicar com o Senhor, se entrar por essa palavra. E é isso que o texto está dizendo, que nós devemos batalhar as nossas batalhas aqui na terra por meio da oração. Nós temos que clamar ao Senhor. Algumas doutrinas teológicas estão inseridas nesse texto, ela é muito importante. A doutrina da sabedoria de Deus, da soberania de Deus. A vitória não foi resultado apenas da força militar, mas da vontade do Senhor, da providência divina. A doutrina da providência divina. Deus dirige os acontecimentos da história, ele sustenta Moisés, levanta Arão e capacita Josué e dá a vitória na mão do povo. A doutrina da oração está presente aqui, a gente não precisa nem falar muito. A doutrina da comunhão dos santos está presente aqui na questão de e Arão no auxílio a Moisés. E a doutrina da dependência da graça. Mesmo obedecendo, Israel dependia inteiramente do Senhor para essa vitória. Então, observa que em Refidim, aprendemos que Deus usa tanto a espada quanto a oração. O povo estava lutando, sim, mas a vitória veio por meio da oração. Mas é a oração que revela a dependência do Senhor. Só tem uma maneira de você mostrar para Deus que você é totalmente dependente dEle. Nas suas lutas, nas suas batalhas, naquilo que você tem enfrentado, ao invés de desesperar, sair correndo, descabelar, esbravejar, xingar, como alguns fazem. Busca o Senhor, procura entender por que isso está acontecendo, o que Deus está fazendo com a sua vida, por meio dessa prova. Senhor, de que maneira o Senhor está sendo glorificado por meio dessa prova? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor vai ser glorificado em todas as ações da minha vida. De que maneira o Senhor está... Me ajuda a entender de que maneira o Senhor está sendo glorificado por meio de tudo isso que eu estou passando, Senhor. Porque está doendo, está difícil, mas não perca o contato com o Senhor. Guarda o contato, esteja de joelhos com o Senhor, busca o Senhor de dia, de noite, de tarde, em todo o tempo, com toda oração e súplica. Não deixe de guardar o contato com o Senhor. Saiba que no dia da adversidade o Senhor vai te sustentar, vai estar segurando nas suas mãos. Você não vai precisar de muita destreza, muito conhecimento, nem de batalhar demais,
porque o Senhor se levantará em seu favor e a vitória virá pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Bata palmas para Jesus. Aleluia.